Poucos celulares marcaram tanto a linha Galaxy quanto o S21 Ultra. Mesmo depois de alguns anos, ele continua aparecendo entre os modelos mais procurados por quem quer um smartphone premium pagando menos. Mas será que essa fama ainda faz sentido? Ou chegou a hora de partir para o modelo mais novo? Neste vídeo você vai descobrir onde o Galaxy S21 Ultra ainda impressiona, quais são os pontos que já começaram a mostrar a idade e se ele continua sendo uma compra inteligente hoje. Quando o Galaxy S21 Ultra chegou ao mercado, ele representava praticamente tudo que a Samsung tinha de melhor. Era um smartphone pensado para competir diretamente com qualquer topo de linha disponível, sem economizar em tela, câmeras, desempenho ou construção. O interessante é que boa parte dessas qualidades continuam presentes até hoje. Antes de olhar para detalhes como câmeras ou bateria, vale começar pelo que você percebe logo nos primeiros segundos. O visual do Galaxy S21 Ultra continua bonito, mesmo com vários lançamentos depois dele. O design ainda passa uma sensação de produto premium. A traseira tem personalidade, o acabamento é muito bem feito e o conjunto continua elegante, sem parecer ultrapassado. Isso acontece porque a Samsung acertou bastante nas proporções desse modelo. As bordas são finas, a tela ocupa quase toda a parte frontal e o conjunto ainda chama atenção quando colocado lado a lado de muitos celulares atuais. Ao mesmo tempo, vale lembrar que ele não é um smartphone pequeno. A tela de 6,8 polegadas oferece bastante espaço para assistir vídeos, navegar nas redes sociais, jogar ou ler documentos. Mas quem prefere celulares mais compactos pode sentir diferença logo no primeiro contato. Por outro lado, quem gosta de uma tela grande provavelmente vai se adaptar rapidamente. E já que estamos falando dela, esse continua sendo um dos maiores destaques do Galaxy S21 Ultra. Mesmo alguns anos depois do lançamento, a qualidade impressiona. O painel dinâmico AMOLED entrega cores muito bonitas, pretos profundos e um contraste excelente. Além disso, a taxa de atualização de 120 Hz deixa toda a navegação muito mais agradável. Quando você desliza pelas redes sociais, troca entre aplicativos ou simplesmente navega pelos menus, tudo parece mais fluido. É uma daquelas características que fazem diferença todos os dias, mesmo que muita gente só perceba quando volta para uma tela de 60 Hz. Outro detalhe importante é o brilho. O Galaxy S21 Ultra continua oferecendo uma tela muito forte nesse aspecto, permitindo enxergar conteúdo com facilidade, mesmo quando há bastante claridade ao redor. Além da qualidade da imagem, existe outro ponto que ajuda bastante na experiência: o áudio. Os alto-falantes estéreo continuam entregando um som potente e limpo. Seja para assistir vídeos no YouTube, acompanhar uma série ou ouvir músicas, o resultado continua agradando bastante. Naturalmente, um bom fone de ouvido ainda oferece uma experiência melhor, mas é bom saber que o próprio celular entrega um áudio acima da média. Depois de falar da parte visual, chega a hora de comentar o desempenho. Afinal, essa costuma ser uma das maiores dúvidas de quem pensa em comprar um smartphone lançado há alguns anos. A boa notícia é que o Galaxy S21 Ultra continua sendo um celular rápido. Dependendo da versão vendida na sua região, ele pode contar com o processador Snapdragon 888 ou com o Exynos 2100. Durante o lançamento, muita gente discutiu bastante a diferença entre eles, principalmente em consumo de bateria e temperatura. Hoje, olhando para o cenário atual, ambos ainda entregam uma experiência bastante competente para a maioria das pessoas. Abrir aplicativos acontece rapidamente, troca entre vários programas é tranquilo e tarefas mais pesadas continuam funcionando muito bem. Se a ideia for navegar pela internet, responder mensagens, usar aplicativos de banco, assistir vídeos ou editar algumas fotos, dificilmente você vai sentir que está usando um smartphone de uma geração anterior. Títulos como Free Fire, PUBG Mobile, COD Mobile, Asphalt Legends Unite e outros jogos populares ainda funcionam muito bem. É claro que os lançamentos mais recentes conseguem entregar alguns quadros a mais em determinadas situações, mas isso não significa que o Galaxy S21 Ultra tenha deixado de ser uma boa opção para quem gosta de jogar. O ponto principal aqui é entender a diferença entre ser o melhor do mercado e continuar oferecendo uma ótima experiência. São coisas completamente diferentes. O Galaxy S21 Ultra já não ocupa o topo absoluto do desempenho, mas ainda entrega potência suficiente para agradar uma enorme quantidade de pessoas. Só existe um detalhe que merece atenção. Dependendo da versão escolhida,
e da forma como o celular foi cuidado ao longo dos anos, é possível encontrar unidades com bateria já apresentando desgaste natural. Isso não é um defeito exclusivo deste modelo. Na verdade, acontece com qualquer smartphone que já tem alguns anos de uso. Por isso, se a compra for de um modelo seminovo ou usado, vale conferir o estado da bateria antes de fechar o negócio. Caso ela tenha sido bem preservada ou até substituída recentemente por uma peça de qualidade, a experiência muda bastante. Falando especificamente da autonomia, a bateria de 5.000 mAh ainda consegue um tempo muito bom longe da tomada. O processador não é tão econômico quanto os chips mais modernos, mas também não chega a comprometer a experiência. Para a maioria das pessoas, ele consegue passar boa parte do dia tranquilamente antes de precisar de uma recarga. O carregamento também continua aceitável para os padrões atuais. Existem celulares que carregam muito mais rápido, principalmente entre algumas marcas chinesas, mas isso não faz o Galaxy S21 Ultra parecer lento o tempo todo. Na prática, basta criar o hábito de colocar o celular para carregar, que dificilmente isso vira um problema. Agora, existe um assunto que pesa bastante quando falamos de um smartphone lançado há alguns anos: as atualizações. Esse talvez seja o ponto onde você precisa prestar mais atenção antes da compra. O Galaxy S21 Ultra recebeu vários anos de atualizações importantes da Samsung e continua sendo um celular seguro para usar. Porém, ele já está chegando perto do fim do ciclo de grandes atualizações do Android. Isso não significa que ele deixou de prestar. Também não quer dizer que o celular fica inutilizável. Significa apenas que modelos mais novos ainda terão uma vida útil maior quando o assunto é receber novas versões do sistema. Dependendo do tempo que você pretende ficar com o smartphone, esse detalhe pode fazer diferença. Se a ideia é trocar novamente dentro de 2 ou 3 anos, talvez isso nem tenha tanto peso. Agora, se você costuma passar muitos anos com o mesmo celular, vale colocar esse fator na balança. Mesmo assim, a interface da Samsung continua sendo um dos pontos fortes. A One UI amadureceu bastante ao longo do tempo e oferece uma navegação simples, organizada e cheia de recursos úteis. Os menus são fáceis de entender, as opções de personalização continuam amplas e a integração com outros produtos da Samsung funciona muito bem. Isso faz com que o Galaxy S21 Ultra ainda passe uma sensação de smartphone moderno durante praticamente toda a experiência de uso. Mas existe um motivo que faz muita gente procurar justamente esse modelo até hoje: as câmeras. Na época do lançamento, o Galaxy S21 Ultra chamou atenção por entregar um conjunto extremamente completo, e boa parte dessa qualidade continua impressionando. A câmera principal continua produzindo fotos com muita definição, excelente alcance de luz e cores muito agradáveis. Em locais bem iluminados, o nível de detalhes ainda surpreende, mesmo comparado com celulares muito mais recentes. Ele continua conseguindo entregar resultados que agradam bastante. A lente ultra-wide também continua sendo muito competente. Ela consegue ampliar bastante o enquadramento sem perder tanta qualidade, algo que faz diferença em fotos de paisagem, arquitetura ou grupo de pessoas. Só que um dos maiores destaques continua sendo o zoom. Enquanto muitos celulares ainda dependiam bastante do zoom digital, o Galaxy S21 Ultra apostou em lentes dedicadas para aproximação. Na prática, isso permite fotografar objetos distantes com uma qualidade muito superior ao que normalmente se encontra em celulares intermediários. Esse recurso continua sendo um diferencial importante até hoje, principalmente para quem gosta de fotografar viagens, eventos, natureza ou qualquer cena onde chegar mais perto não é uma opção. Além das fotos, os vídeos também continuam agradando bastante. A estabilização ajuda a deixar as gravações mais suaves, o foco responde rapidamente e a qualidade geral ainda impressiona para um smartphone dessa geração. Inclusive, muita gente continua produzindo conteúdos para Instagram, TikTok e YouTube usando o Galaxy S21 Ultra sem sentir necessidade imediata de trocar de celular. Só que assim, como acontece em qualquer tecnologia, o mercado evoluiu bastante nos últimos anos. E é justamente aí que começam a aparecer algumas diferenças importantes quando o Galaxy S21 Ultra é colocado lado a lado com modelos mais recentes. E é justamente nessa comparação que muita gente fica em dúvida. Afinal, vale mais comprar um Galaxy S21 Ultra ou investir em um intermediário premium lançado recentemente? A resposta não é tão simples quanto parece, porque cada opção tem seus pontos fortes. Os modelos mais novos costumam trazer processadores mais eficientes, baterias que conseguem durar um pouco mais e um tempo maior de atualizações garantidas. Além disso, algumas funções de inteligência artificial chegaram primeiro nesses celulares mais recentes. Por outro lado, quando você olha para a qualidade da tela, construção, câmeras
E acabamento? O Galaxy S21 Ultra continua mostrando porque foi um dos grandes lançamentos da Samsung. Em muitos momentos, ele ainda entrega uma experiência superior à de vários intermediários atuais. Isso acontece porque um topo de linha normalmente demora muito mais para envelhecer do que um celular intermediário. Mesmo depois de alguns anos, vários recursos continuam em um nível muito alto. Outro ponto interessante é a construção. Hoje, existem smartphones com acabamento em plástico que custam um valor parecido com o Galaxy S21 Ultra. Não existe nada de errado nisso, mas quando você pega o S21 Ultra na mão, percebe rapidamente que ele foi pensado para disputar o segmento premium. A sensação transmitida pelos materiais continua excelente, o encaixe das peças é muito bom, os botões passam firmeza e o conjunto continua parecendo um produto de categoria superior. Além disso, ele também possui certificação IP68, oferecendo proteção contra água e poeira. Isso traz uma tranquilidade maior para pequenos acidentes do dia a dia, como chuva ou respingo de água. Outro detalhe que costuma agradar bastante é o leitor de digitais. Mesmo utilizando um sensor sobre a tela, o desbloqueio acontece rapidamente e costuma reconhecer o dedo com bastante precisão. São pequenas características que ajudam a deixar toda a experiência mais agradável. Agora, existe um assunto que merece atenção antes de fechar a compra. Como o Galaxy S21 Ultra já saiu de linha há bastante tempo, muitas unidades disponíveis hoje são semi-novas ou usadas. Isso significa que vale observar alguns detalhes antes de comprar. O primeiro deles é o estado da bateria. Com o passar dos anos, toda bateria perde parte da capacidade original. Dependendo da forma como o antigo dono utilizou o celular, essa diferença pode ser pequena ou bastante perceptível. Também é importante verificar se a tela está em boas condições, se não existem marcas fortes de queda e se todas as câmeras funcionam normalmente. Caso a compra seja feita em uma loja que oferece garantia, isso acaba trazendo uma segurança maior. Se for uma compra entre particulares, vale testar tudo com bastante calma antes de fechar o negócio. Esse cuidado faz diferença principalmente porque o Galaxy S21 Ultra possui um conjunto muito sofisticado e qualquer reparo em componentes premium costuma ter um custo mais elevado. Outro ponto que vale comentar é o armazenamento. Como ele não possui entrada para cartão microSD, vale escolher uma versão com espaço suficiente para o tempo que você pretende ficar com o smartphone. Se você costuma gravar muitos vídeos, instalar vários jogos ou guardar milhares de fotos, uma versão com mais memória pode evitar dor de cabeça no futuro. Agora vamos falar de algo que muita gente pergunta nos comentários. O Galaxy S21 Ultra ainda consegue acompanhar as redes sociais, aplicativos modernos e ferramentas atuais? A resposta é sim. Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Spotify, aplicativos de banco, edição de fotos e praticamente todos os programas mais populares continuam funcionando muito bem. A navegação permanece rápida e a experiência continua bastante agradável. Isso mostra que o hardware ainda tem força suficiente para acompanhar boa parte das tarefas que a maioria das pessoas faz ao longo do dia. Claro que a tecnologia continua evoluindo. Os celulares mais recentes conseguem entregar mais desempenho, inteligência artificial mais completa e algumas funções novas que não existiam quando o S21 Ultra foi lançado. Mas isso não significa que o Galaxy S21 Ultra tenha ficado ultrapassado. Na prática, ele continua oferecendo muito mais do que muita gente realmente precisa. Esse talvez seja o maior motivo para ele ainda aparecer entre os smartphones mais procurados. Quem procura um topo de linha de uma geração anterior normalmente busca justamente esse equilíbrio. Em vez de pagar um preço cheio de um lançamento, consegue levar para casa um celular que continua oferecendo uma experiência premium por um valor muito mais interessante. E o Galaxy S21 Ultra representa exatamente essa ideia, mesmo não sendo mais o modelo mais moderno da Samsung. Ele continua entregando uma tela excelente, um desempenho que ainda convence, câmeras muito competentes e um acabamento que passa aquela sensação de produto premium. Só existe uma condição importante: o preço precisa fazer sentido. Se o Galaxy S21 Ultra estiver custando praticamente o mesmo valor de um Galaxy S24 Ultra, o Galaxy S24 FE, o Galaxy S25 ou outro modelo mais recente durante uma promoção, aí vale a pena analisar com bastante atenção. Os celulares mais novos oferecem uma vida útil maior em relação às atualizações, além de melhorias na eficiência do processador e novos recursos de software. Agora, quando aparece por um preço realmente competitivo, o cenário muda completamente. Nessa situação, o Galaxy S21 Ultra volta a ser uma compra muito interessante para quem quer economizar sem abrir mão de uma experiência de alto nível. Então, para quem esse smartphone ainda vale a pena? Ele faz bastante sentido para quem procura um celular premium gastando menos, gosta de uma tela grande, valoriza boas câmeras,
e não faz questão de ter o lançamento mais recente da Samsung. Também é uma ótima opção para quem costuma trocar de celular a cada 2 ou 3 anos, aproveitando um topo de linha que ainda entrega muita qualidade. Por outro lado, se a sua prioridade é receber atualizações pelo maior tempo possível, ou aproveitar todas as novidades mais recentes de inteligência artificial, provavelmente faz sentido investir em um modelo mais novo. No fim das contas, o Galaxy S21 Ultra continua mostrando por que marcou tanto a linha Galaxy. Mesmo depois de vários anos, ele ainda consegue competir com muitos smartphones atuais sem passar a sensação de estar ultrapassado. É claro que o tempo trouxe algumas limitações, principalmente quando falamos de período restante de atualizações e da eficiência energética em comparação com os chips mais novos. Ainda assim, quando olhamos para o produto completo, ele continua sendo um celular que impressiona. A tela permanece entre os seus maiores destaques. As câmeras ainda entregam fotos e vídeos de excelente qualidade. O desempenho continua forte. A construção segue passando aquela sensação de produto premium que muita gente procura. Por isso, a resposta para a pergunta do título é simples. Sim, o Galaxy S21 ainda vale a pena, desde que seja encontrado por um preço justo e em bom estado de conservação. Se essas duas condições forem atendidas, ele continua sendo uma compra muito inteligente, mesmo vários anos depois do lançamento. Agora eu quero saber a sua opinião. Você ainda compraria o Galaxy S21 Ultra ou prefere investir em um modelo mais recente? Escreve aqui nos comentários porque eu sempre gosto de acompanhar a opinião de vocês. E se esse vídeo ajudou na sua decisão, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos mostrando se smartphones famosos ainda compensam e comparando as melhores opções disponíveis. E não esqueça de dar uma olhada na descrição. Lá está o link do nosso grupo no WhatsApp, onde compartilho promoções e ofertas que aparecem durante a semana. Também vou deixar o link do Galaxy S21 Ultra, para quem quiser conferir o preço atualizado. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.